Você nem me olha mais nos olhos, Eduardo, Marina disse parada na porta do escritório dele em casa. Eduardo continuou digitando no laptop como se não tivesse escutado. Depois de alguns segundos, respondeu sem desviar o olhar da tela. Estou ocupado agora, Marina. Tenho uma apresentação importante amanhã. Você sempre está ocupado. Há quanto tempo não jantamos juntos? Não conversamos? Não. Por favor. Ele a interrompeu, finalmente olhando para ela com irritação. Não comece com drama. Você sabe que meu trabalho exige dedicação. Marina encostou-se no batente da porta, lembrando-se de como eram diferentes no início do casamento. Eduardo a surpreendia com jantares românticos, mandava mensagens durante o dia, fazia questão de estar presente. Agora mal se falavam. Dedicação? Ela riu sem humor. É assim que você chama ficar no escritório até tarde todas as noites? Sim, Marina. É exatamente isso que eu chamo. Alguém precisa manter nosso padrão de vida, não é mesmo? A frieza em sua voz a machucou mais do que as palavras em si. Marina observou o marido voltar sua atenção ao trabalho, ignorando-a completamente. Seus ombros estavam tensos, sua postura defensiva. Ela conhecia aqueles sinais. Ele estava escondendo algo. Você mudou tanto, ela murmurou. Pessoas mudam, Marina. É a vida. Agora, por favor, me deixe trabalhar. Marina permaneceu ali por mais alguns momentos, esperando que ele dissesse algo. Qualquer coisa que mostrasse que ainda existia um resquício do homem por quem ela se apaixonou. Mas Eduardo continuou em silêncio, perdido em seu próprio mundo, onde ela claramente não tinha mais lugar. Enquanto caminhava para o quarto, Marina pensou em todas as noites que passou sozinha nos últimos meses. As desculpas eram sempre as mesmas. Reuniões importantes, clientes que não podiam esperar, compromissos inadiáveis. No início, ela acreditava. Agora, cada palavra soava falsa. O Eduardo que conhecera, que a tratava como sua prioridade, havia desaparecido. Em seu lugar estava um estranho, frio e distante, que mal conseguia manter uma conversa com ela sem demonstrar impaciência ou irritação. Marina deitou-se na cama king size, que agora parecia grande demais. Do outro lado da casa, podia ouvir o som rítmico das teclas do laptop de Eduardo. Mais uma noite em que ele provavelmente não viria dormir até tarde, alegando trabalho. Ela fechou os olhos, sentindo o peso da solidão em seu peito. Algo estava errado, muito errado. E pela primeira vez Marina admitiu para si mesma que seu casamento estava desmoronando diante de seus olhos. Você não vai acreditar no que eu descobri, Renata comentou, mexendo seu café distraidamente no elegante restaurante onde almoçavam. Marina levantou os olhos do menu. O que foi? O Eduardo confirmou presença no gala empresarial do ano. Sabe aquele evento super exclusivo que reúne toda a elite dos negócios? Renata, que trabalhava como secretária no mesmo prédio que Eduardo, parecia hesitante em continuar. Gala? Você quer dizer aqueles jantares formais que Eduardo sempre disse que eram só para sócios? Marina franziu a testa, lembrando-se das vezes que ele mencionou reuniões de negócios à noite. Só para sócios? Renata arqueou uma sobrancelha. Querida, esses eventos sempre tiveram acompanhantes. Eu mesma já vi várias esposas por lá. Ou de continuar sendo a esposa Tramarina, sentiu seu estômago revirar. Como assim, acompanhante? Eu sou a esposa dele, Renata. Eu sei, por isso achei estranho. Na verdade, foi por isso que resolvi te contar. Renata baixou a voz. Eduardo sempre vai a esses eventos, Marina. Pelo menos 3 ou 4 vezes por ano. O garçom se aproximou para anotar os pedidos, mas Marina mal conseguiu se concentrar para escolher algo. Sua mente estava focada nas palavras de Renata. Anos de casamento, e ela nunca tinha sido convidada para nenhum desses eventos. Por que ele nunca me levou? Marina perguntou mais para si mesma do que para Renata. Querida, você nunca desconfiou de nada? Essas reuniões tardias, as viagens de negócios... Marina sentiu seu rosto queimar. Claro que havia desconfiado, mas sempre afastava esses pensamentos. Confiava em Eduardo ou pelo menos tentava se convencer disso. Quanto tempo faz que ele frequenta esses eventos sem mim? Renata hesitou. Pelo que sei, desde que começou a trabalhar na empresa. Mas Marina, tem mais... Mais? Marina segurou firme seu copo d'água, tentando manter a compostura. As pessoas comentam sobre como ele sempre aparece bem acompanhado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Todas as noites sozinha,
Todas as desculpas, todos os eventos importantes dos quais ela nunca participou, tudo começava a fazer um terrível sentido. Por que você está me contando isso agora, Renata? Porque você é minha amiga e porque... Renata respirou fundo. Porque desta vez é diferente. O jeito como ele falou sobre levar alguém... Marina, acho que ele está planejando tornar algo público. Marina empurrou seu prato intocado para longe. Seu apetite havia desaparecido completamente. Anos de casamento reduzidos a isso. Descobrir através de uma amiga que seu marido vivia uma vida social completamente separada da sua. Preciso ir, Marina disse abruptamente, levantando-se. Tenho algumas coisas para verificar em casa. Marina entrou no escritório de Eduardo assim que chegou em casa. Normalmente, ela respeitava seu espaço privado, mas hoje seria diferente. Com as mãos trêmulas, começou a abrir gavetas e verificar pastas. Na terceira gaveta, escondido entre documentos, encontrou o que procurava. Um envelope dourado com letras elegantes em relevo. O convite para o gala empresarial estava ali, confirmando tudo o que Renata havia dito. O que você está fazendo? A voz de Eduardo a fez saltar. Ele estava parado na porta, sua expressão uma mistura de surpresa e irritação. Encontrei isso, Marina disse segurando o convite. Por que você nunca me contou sobre esses eventos? Eduardo entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Você estava mexendo nas minhas coisas? Responda minha pergunta, Eduardo. Ele suspirou afrouxando a gravata. São eventos corporativos, Marina. Não é lugar para... Para quê? Para esposas? Para pessoas que não entendem de negócios. Ele completou, sua voz controlada. São encontros importantes, estratégicos, não são festas sociais. Marina riu sem humor. Então por que você está levando uma acompanhante? Eduardo congelou por um momento, mas logo recuperou a compostura. Não sei do que você está falando. Não minta para mim. Marina bateu o convite na mesa. Você confirmou que vai levar alguém. Quem é ela, Eduardo? Você está imaginando coisas, ele respondeu, pegando o convite e guardando-o na gaveta. É um evento corporativo, nada mais. Por que você nunca me leva? Por que esconde isso de mim? Já disse, são encontros de negócios. Você não se sentiria confortável lá. Como você sabe? Você nunca me deu a chance de tentar. Eduardo passou a mão pelo rosto, claramente irritado. Marina, não vou discutir isso. São assuntos profissionais que não te dizem respeito. Seu casamento também não me diz respeito? Ela perguntou, sua voz tremendo. Porque, pelo visto, você tem toda uma vida social da qual eu não faço parte. Você está exagerando, como sempre. Ele respondeu, sentando-se em sua cadeira. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Marina olhou para o homem à sua frente, tentando reconhecer nele o marido que um dia amou. Não conseguiu. Em seu lugar estava um estranho, alguém que mentia sem hesitar e a tratava como uma intrusa em sua vida. Saiu do escritório sem dizer mais nada, mas sua mente já trabalhava. Eduardo estava mentindo, isso era óbvio, e pela primeira vez em anos, Marina decidiu que não aceitaria mais suas mentiras calada. Renata, preciso que você seja completamente honesta comigo, Marina falou ao telefone na manhã seguinte, sua voz tensa. Quem Eduardo vai levar ao gala? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Marina tem certeza que quer saber? Preciso saber, por favor. O nome dela é Sabrina. Renata respondeu suavemente. Ela trabalha no departamento jurídico. Marina sentiu seu coração apertar. Há quanto tempo? Eles começaram a aparecer juntos nos eventos há uns 6 meses. Renata hesitou. Mas os rumores são de que já se conheciam antes. Marina sentou-se na beirada da cama, suas pernas fracas demais para sustentá-la. 6 meses. Todo aquele tempo, enquanto ela esperava sozinha em casa, Eduardo estava construindo outra vida. Como ela é? Marina, não faça isso com você mesma. Como ela é, Renata? Um suspiro do outro lado. Jovem, uns 28 anos, eu acho. Morena, alta, o tipo que chama a atenção quando entra numa sala. Marina olhou para seu reflexo no espelho do quarto. Aos 39 anos ainda se considerava bonita, mas os anos de negligência emocional haviam deixado marcas. Não era mais a mulher confiante que Eduardo havia conhecido. Eles parecem felizes juntos. Marina, por favor, só me diga. Sim, Renata respondeu com reluctância. Nos eventos eles sempre parecem muito próximos. Marina fechou os olhos, deixando as lágrimas finalmente caírem.
Toda a sua vida com Eduardo, todos os planos, as promessas, os sonhos, tudo era uma mentira. Ele vai apresentá-la oficialmente no gala, Renata continuou. Todo mundo está comentando, é por isso que achei que você deveria saber. Apresentá-la? Como assim? Como sua nova parceira. Marina, me desculpe, mas parece que ele está planejando algo mais sério com ela. O telefone escorregou das mãos de Marina, caindo sobre a cama. A humilhação era completa. Não bastava ser traída, seria publicamente substituída. Mas então, algo estranho aconteceu. Em meio às lágrimas, Marina sentiu uma força diferente crescer dentro dela. Não era raiva nem tristeza, era determinação. Marina, você ainda está aí? A voz de Renata soava distante. Ela pegou o telefone novamente. Estou. E sabe de uma coisa? Chega de chorar. O que você vai fazer? Marina levantou-se enxugando o rosto. Primeiro vou tomar um banho. Depois vou ao salão. E então, querida amiga, você vai me ajudar com algumas coisas. Marina, Eduardo quer me humilhar, quer me fazer de idiota, tudo bem. Mas ele vai descobrir que escolheu a mulher errada para isso. Pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu-se viva. A dor ainda estava lá, mas agora tinha um propósito. Eduardo queria um show? Ela daria a ele um espetáculo que nunca esqueceria. Marina sentou-se em sua penteadeira, encarando seu reflexo. Os produtos de beleza que há tanto tempo não usava estavam espalhados à sua frente. Pegou um batom vermelho, girando-o entre os dedos. Marina respirou fundo ao encarar seu reflexo no espelho. O vestido azul noite estava perfeito, mas... E se desse errado? E se, no final, todos a vissem apenas como uma esposa traída tentando chamar atenção? Você tem duas opções, murmurou, fechando os olhos por um instante. Pode continuar sendo a mulher invisível que Eduardo moldou, ou pode lembrar quem você era antes dele. Seu celular vibrou. Mais uma mensagem de Eduardo dizendo que chegaria tarde. As desculpas eram sempre as mesmas, tão ensaiadas que chegavam a ser previsíveis. Reunião importante com clientes. Ela leu em voz alta, rindo sem humor. Claro, uma cliente chamada Sabrina. Marina levantou-se e caminhou até seu closet. No fundo, atrás de vestidos que não usava há anos, encontrou uma caixa. Dentro dela, fotos antigas do início do casamento. Em cada uma, ela sorria, confiante e radiante. O que aconteceu com aquela mulher? Murmurou, passando os dedos por uma foto específica, onde usava um vestido vermelho deslumbrante em um jantar de aniversário de casamento. Seu telefone tocou. Era Renata. Já decidiu o que vai fazer? Sua amiga perguntou sem rodeios. Marina olhou novamente para a foto em suas mãos. Sim, não vou deixar Eduardo me transformar em vítima. Ele quer brincar de duas vidas. Ótimo, mas agora vamos jogar pelas minhas regras. O gala é em 2 semanas, Renata comentou. Tenho todos os detalhes do evento, incluindo a lista de convidados. Perfeito. Primeiro preciso de um vestido que faça aquela Sabrina parecer uma adolescente tentando se vestir como adulta. Renata riu. Conheço a pessoa certa para isso. E depois? Depois? Marina sorriu, um plano começando a se formar em sua mente. Depois, querida, vou precisar de uma transformação completa. Cabelo, maquiagem, postura. Quero que quando eu entrar naquele salão, ninguém consiga desviar o olhar. Eduardo vai surtar quando te ver lá. Essa é a ideia. Mas não vou fazer escândalo nem cena. Vou ser elegante, sofisticada e devastadora. Quero que ele perceba exatamente o que estava em casa enquanto corria atrás de uma aventura barata. Marina guardou a foto de volta na caixa, mas manteve consigo aquela sensação de confiança que emanava dela. Sabe o que é mais irônico? Ela continuou. Eduardo sempre me criticou por não me encaixar no mundo dele. Agora vou mostrar que posso não só me encaixar, mas roubar a cena. Tem certeza que quer fazer isso? Marina olhou mais uma vez para seu reflexo. Anos de autodúvida e insegurança começavam a se dissipar, substituídos por uma determinação feroz. Absoluta. Eduardo quer uma mulher sofisticada? Ele vai ter. Só que, desta vez, será para ver de longe, enquanto assiste seu pequeno castelo de mentiras desmoronar. Você está pronta para isso? Perguntou Renata, estacionando na frente do mais exclusivo salão da cidade. Marina respirou fundo. Mais do que nunca. Dentro do salão, foram recebidas por Paulo, um dos mais requisitados estilistas da cidade. Renata havia conseguido a consulta através de seus contatos no trabalho. Então essa é a Marina?
Paulo a examinou de cima a baixo. Querida, você é uma tela em branco perfeita. Tem noção do potencial que está escondendo? Na verdade, não, Marina respondeu, sentindo-se um pouco intimidada. Primeiro, o cabelo, ele declarou. Esses fios precisam de vida, movimento. Estou vendo um tom mais escuro, com reflexos sutis. Depois, vamos trabalhar sua postura. Durante as próximas horas, Marina se entregou às transformações. Paulo trabalhou em seu cabelo enquanto explicava como ela deveria se portar no evento. Queixo erguido, sempre, ele instruiu. Ombros para trás, pescoço alongado. Você não está entrando em qualquer lugar, está dominando o ambiente. Renata, sentada próxima, sorria observando a mudança da amiga. O Eduardo não vai saber o que o atingiu. Não é só pelo Eduardo, Marina disse, surpreendendo a si mesma. É por mim, cansei de me esconder. Paulo trouxe uma seleção de vestidos. Agora, a peça principal. Nada muito óbvio, nada desesperado. Queremos elegância com um toque de mistério. Entre os vestidos, um em particular chamou a atenção de Marina. Era um modelo azul noite, com um corte que prometia ser tanto sofisticado quanto sedutor. Este, ela apontou. Perfeito, Paulo aprovou. Vai realçar seus olhos e sua pele. Mas lembre-se, o vestido é apenas um complemento. A verdadeira transformação está na sua atitude. Enquanto Paulo ajustava o vestido, Marina sentiu uma confiança que não experimentava há anos. Cada alfinete, cada ajuste parecia despertar uma parte dela que havia adormecido. Agora vamos falar sobre maquiagem, Paulo continuou. Natural durante o dia, mas para a noite do evento, quero um olhar marcante. Você vai aprender a fazer tudo isso sozinha. Quanto tempo temos até o gala? Marina perguntou. 2 semanas, Renata respondeu. Tempo suficiente para você dominar tudo isso. E os sapatos? Marina questionou. Paulo sorriu. Já providenciei. Saltos que vão te dar altura sem comprometer seu conforto. Você precisa estar confiante, não torturada. Olhando-se no espelho, mesmo com o vestido ainda sendo ajustado, Marina mal reconhecia a mulher que via. Não era apenas uma mudança externa. Algo dentro dela estava diferente. Sabe o que é engraçado? Ela comentou. Pela primeira vez em anos, não estou pensando no que o Eduardo vai achar. Estou pensando no que eu quero. Marina parou em frente ao espelho de corpo inteiro em seu quarto. Era a noite anterior ao gala, e ela mal reconhecia seu reflexo. O cabelo, agora em um tom mais profundo e brilhante, emoldurava perfeitamente seu rosto. A maquiagem que Paulo a ensinara a fazer realçava seus traços sem parecer exagerada. É como se eu estivesse me conhecendo novamente, ela murmurou para si mesma. Seu telefone tocou. Era Eduardo. Vou dormir no escritório hoje, ele disse sem rodeios. Tenho uma apresentação importante amanhã. Claro que tem, Marina respondeu surpreendentemente calma. Boa noite, Eduardo. Ela desligou antes que ele pudesse responder. No closet, seu vestido para o gala aguardava, protegido por uma capa. Marina passou a mão pelo tecido suave, imaginando a reação de Eduardo quando a visse. O som de uma mensagem a trouxe de volta à realidade. Era Renata. Está tudo pronto para amanhã. Você vai arrasar. Marina sorriu, digitando sua resposta. Obrigada por tudo. Não sei o que faria sem você. Voltando ao espelho, Marina praticou sua postura como Paulo havia ensinado. Costas retas, queixo erguido, olhar confiante. Não era apenas uma questão de aparência, era uma mudança completa de atitude. Senhora Marina, Ana, a empregada, bateu à porta. Trouxe seu chá. Entre, Ana. A empregada parou, surpresa com a transformação de sua patroa. Nossa, a senhora está diferente. Marina pegou a xícara de chá sorrindo. Diferente como? Mais forte. Ana respondeu sinceramente. Como a senhora era quando chegou aqui, recém-casada? Aquelas palavras atingiram Marina profundamente. Era verdade. Ela havia perdido muito de si mesma ao longo dos anos, tentando ser o que Eduardo queria. Sabe, Ana, acho que finalmente entendi uma coisa, Marina comentou, sentando-se na beirada da cama. Passei tanto tempo tentando ser a esposa perfeita que esqueci de ser eu mesma. E agora? Agora? Marina riu suavemente. Agora vou mostrar para todo mundo, especialmente para mim mesma, quem eu realmente sou. Depois que Ana saiu, Marina passou mais algumas horas ensaiando como se movimentaria no evento, como reagiria ao ver Eduardo, como se portaria diante de Sabrina. Sem drama.
Ela repetiu para si mesma, sem escândalos, apenas classe e dignidade. Antes de dormir, Marina olhou uma última vez para seu reflexo. A mulher que a encarava de volta não era mais a esposa submissa e ignorada. Era alguém que havia redescoberto seu valor, sua força. Amanhã, ela prometeu a si mesma, todo mundo vai conhecer a verdadeira Marina. O salão do evento resplandecia em cristais e luzes douradas. Eduardo chegou pontualmente às 9. Sabrina em seu braço, vestida em um tomara-que-caia vermelho que chamava a atenção. — Está nervosa? Ele perguntou a ela, ajustando sua gravata. — Por que estaria? Sabrina sorriu, confiante. — Esta noite você vai finalmente me apresentar a todos oficialmente. Eduardo sorriu de volta, mas algo o incomodava. Uma sensação estranha que não conseguia explicar. Cumprimentou alguns sócios, apresentou Sabrina a pessoas importantes, tentando ignorar os olhares curiosos de alguns conhecidos. — Eduardo, chamou Carlos, um de seus principais clientes. — Que bom te ver. E essa é... Sabrina. Ela estendeu a mão sorrindo. Trabalho com Eduardo. Nesse momento, o salão inteiro pareceu congelar. Um murmúrio coletivo se espalhou pelo ambiente, e todas as cabeças se viraram para a entrada principal. Eduardo sentiu seu sangue gelar. Ali, no topo da escadaria, estava Marina. Ela usava um vestido azul noite que parecia flutuar a cada movimento. Seu cabelo, sua postura, seu olhar, tudo nela emanava uma elegância que ele nunca havia notado antes. — Meu Deus! Sussurrou Carlos. — Aquela não é sua esposa? Eduardo não conseguiu responder. Marina descia as escadas com uma graciosidade hipnotizante. Cada passo era calculado, confiante. Ela não olhava para os lados. Mantinha um leve sorriso nos lábios, como se aquele fosse seu lugar natural. Sabrina apertou o braço de Eduardo com força. — O que ela está fazendo aqui? Mas Eduardo mal a escutou. Seus olhos estavam fixos em Marina, que agora chegava ao salão. Vários convidados se aproximaram para cumprimentá-la, como se ela fosse a convidada de honra da noite. — Eduardo! A voz de Marina soou próxima, surpreendendo-o. Ele não a tinha visto se aproximar. Que evento magnífico! Por que nunca me falou sobre ele antes? Seu perfume familiar, misturado com algo novo e intrigante, o deixou momentaneamente sem palavras. — Você... Como? — Oh, você deve ser Sabrina. Marina se voltou para a jovem, que parecia ter perdido toda a sua confiança anterior. — Adorei seu vestido. Muito corajoso. O duplo sentido era claro. O vestido de Sabrina, que minutos antes parecia sensual, agora parecia óbvio demais ao lado da sofisticação de Marina. — Com licença. Marina sorriu, pegando uma taça de champanhe de um garçom que passava. — Acho que vi alguns amigos. E assim ela se afastou, deixando Eduardo paralisado e Sabrina fumegando de raiva. O burburinho no salão aumentou, e Eduardo podia ouvir claramente os comentários. Então essa é a famosa Marina. Ah, que mulher elegante! Por que Eduardo nunca a traz aos eventos? Ele é louco de trocá-la por aquela menina. A noite mal havia começado, e Eduardo já sabia. Nada seria como ele planejou. Ela é ainda mais bonita pessoalmente, comentou uma senhora da alta sociedade com sua amiga, observando Marina de longe. Como Eduardo pôde escondê-la por tanto tempo? Os cochichos se espalhavam pelo salão como fogo. Marina circulava entre os convidados com uma naturalidade que surpreendia até a ela mesma. Cada pessoa que conhecia parecia encantada com sua presença. — Marina, querida! Chamou Beatriz, esposa de um dos maiores empresários da cidade. — Venha conhecer minhas amigas. Elas não acreditam que nunca te vi nos nossos eventos beneficentes. Marina se aproximou do grupo de mulheres elegantes, sentindo os olhares de Eduardo e Sabrina queimando em suas costas. — É um prazer conhecê-las. Marina sorriu, sua voz suave, mas firme. — Realmente não costumo frequentar eventos sociais. Eduardo sempre disse que eram apenas negócios. O grupo trocou olhares significativos. Todas ali sabiam exatamente o que estava acontecendo. E de que lado estavam. — Absurdo! Declarou Beatriz. — Você precisa participar do nosso próximo jantar beneficente. Será na próxima semana. Do outro lado do salão, Sabrina segurava seu drink com tanta força que seus dedos estavam brancos. — Ela está arruinando tudo, sibilou para Eduardo. — Faça alguma coisa. Mas Eduardo estava paralisado, observando sua esposa brilhar em um ambiente que ele sempre achou que ela não pertenceria.
Marina conversava com desenvoltura sobre arte, literatura, causas sociais, temas que ele nunca imaginou que ela dominasse. Eduardo, chamou um de seus sócios. Sua esposa é extraordinária. Por que nunca nos apresentou antes? Ele tentou balbuciar uma resposta, mas foi interrompido por mais elogios a Marina. O constrangimento era visível em seu rosto. Marina, por sua vez, mantinha sua compostura impecável. Aceitava os elogios com graça, sorria nos momentos certos, fazia os comentários apropriados. Era como se ela tivesse nascido para aquele ambiente. Acho que preciso de ar, Sabrina anunciou abruptamente, soltando o braço de Eduardo. Mas ninguém pareceu notar sua saída. Todos os olhos estavam fixos em Marina, que agora conversava com o presidente da associação empresarial. Sua esposa é uma surpresa maravilhosa, Eduardo, comentou outro empresário, dando um tapinha em suas costas. Que sorte você tem! Eduardo engoliu em seco, observando Marina de longe. Pela primeira vez ele a via como os outros a viam naquela noite. Uma mulher elegante, sofisticada e absolutamente deslumbrante. E pela primeira vez sentiu medo, não do escândalo que temia, mas de perceber o que estava prestes a perder. Precisamos conversar, Eduardo sussurrou no ouvido de Marina, finalmente conseguindo se aproximar dela em um momento mais reservado. Marina virou-se lentamente, a taça de champanhe em suas mãos perfeitamente equilibrada. Agora não, querido. O Sr. Mendes estava me contando sobre o projeto de restauração do Teatro Municipal. Marina, isso não é um jogo. Ele insistiu, seu rosto vermelho de raiva contida. Não? Ela ergueu uma sobrancelha. Engraçado, pensei que fosse exatamente isso que você estava fazendo todo esse tempo. Eduardo agarrou seu braço, mas Marina se desvencilhou com elegância. Não aqui, ela advertiu suavemente. A menos que você queira dar ainda mais o que falar. O que você quer com isso tudo? Eu? Marina riu, um som cristalino que atraiu olhares admirados. Só vim aproveitar a festa. Afinal, sou sua esposa, não sou? Você sabe muito bem que não deveria estar aqui. Por que não? Porque sua acompanhante oficial está desconfortável. Marina deu um gole em sua bebida. Aliás, onde está Sabrina? Não a vejo há algum tempo. Eduardo empalideceu. Como eu sei? Marina completou. Querido, todo mundo sabe. A única diferença é que agora eles sabem que você tem uma esposa de verdade. Isso é ridículo. Eduardo passou a mão pelo rosto, suando. Você está fazendo papel de tola. Não, Eduardo. Papel de tola eu fiz durante anos, fingindo não ver suas mentiras. Marina se aproximou, ajustando a gravata dele com um toque delicado. Mas essa fase acabou. O que você quer? Ele repetiu, sua voz tremendo levemente. Nada. Marina sorriu. Só vim mostrar que posso pertencer a este mundo tanto quanto você. Ou Sabrina. Nesse momento, um grupo de empresários se aproximou. Eduardo, chamou um deles. Sua esposa é encantadora. Acabou de nos dar excelentes sugestões para o projeto de revitalização do centro histórico. Marina sorriu docemente. Imagina, só compartilhei algumas ideias. Senhoras e senhores, Eduardo ergueu sua taça de champanhe, forçando um sorriso. Gostaria de aproveitar esta noite especial para apresentar a todos minha grande amiga Sabrina. O salão ficou em silêncio por alguns segundos. Alguns convidados trocaram olhares, outros sussurraram algo inaudível. Marina sorriu discretamente e tomou um gole de sua bebida. Grande amiga, repetiu Ricardo Mendes franzindo a testa. Ora, Eduardo, que introdução sem graça. Se você quisesse que sua acompanhante brilhasse, deveria tê-la anunciado antes de Marina chegar e roubar a cena. Com licença, ele murmurou, afastando-se em direção ao bar. Marina o observou partir, mantendo seu sorriso sereno. Por dentro, seu coração batia acelerado, mas externamente era a própria imagem da calma e sofisticação. Mais champanhe, senhora? Ofereceu um garçom. Sim, por favor, ela respondeu. A noite ainda é longa. Sabrina observava tudo do canto do salão, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria contida. O vestido vermelho que escolhera com tanto cuidado agora parecia vulgar comparado à elegância do traje de Marina. Você não me disse que ela era assim? Atacou Eduardo quando ele se aproximou do bar onde ela se escondia. Assim como, Eduardo pediu outro uísque, sua terceira dose da noite. Tão perfeita. Sabrina cerrou os punhos. Você disse que ela era uma dona de casa sem graça, que não sabia se portar em sociedade. E era isso que eu pensava, Eduardo admitiu.
engolindo a bebida de um só gole. Todo mundo a adora, Sabrina continuou, sua voz tremendo. As mulheres querem ser amigas dela, os homens estão encantados. Até o presidente da associação não para de elogiá-la. Do outro lado do salão, Marina ria de algo que Beatriz havia dito, seu som musical ecoando pelo ambiente. Isso não estava nos planos, Sabrina sibilou. Era para ser minha noite, Eduardo. Você prometeu. Eu sei, ele respondeu distraído, seus olhos fixos em Marina. Olhe para mim quando falo com você, Sabrina exigiu, chamando a atenção de alguns convidados próximos. Controle-se, Eduardo advertiu, baixando a voz. Já está ruim o suficiente. Ruim? Está humilhante. Todos sabem que nós... Sabrina, por favor. Eduardo a interrompeu, notando mais olhares curiosos. Não aqui. Então onde? Sua esposa perfeita acabou de arruinar todos os nossos planos. Marina escolheu esse momento para passar próxima a eles, conversando animadamente com um grupo de empresários. Ela não olhou na direção deles, mas seu perfume suave deixou um rastro no ar. Preciso ir, Eduardo murmurou, afastando-se de Sabrina. Eduardo, ela chamou, mas ele já estava longe, perdido entre os convidados. Sozinha no bar, Sabrina observou sua imagem refletida no espelho da parede. Seu vestido vermelho, que antes parecia sofisticado, agora gritava desespero. Sua maquiagem forte demais, seu cabelo elaborado demais, tudo nela parecia exagerado comparado à elegância natural de Marina. Mais um drink, senhora? Perguntou o bartender. Deixe a garrafa, ela respondeu, sentindo sua noite de glória se transformar em um pesadelo. No centro do salão, Marina continuava a brilhar, como se tivesse nascido para aquele momento. E Sabrina, pela primeira vez, entendeu que havia perdido não apenas a noite, mas possivelmente muito mais. Eduardo, venha aqui, chamou Ricardo Mendes, presidente da Associação Empresarial. Precisamos parabenizá-lo. Eduardo se aproximou hesitante, já prevendo o que viria. Marina estava ao lado de Ricardo, seu sorriso sereno iluminando seu rosto. Sua esposa é extraordinária, Ricardo declarou, erguendo sua taça. Um brinde a Marina, a revelação da noite. Os convidados próximos ergueram suas taças, enquanto Eduardo forçava um sorriso. Por que você nunca a trouxe antes? Ricardo continuou. Uma mulher dessa classe, dessa elegância, você deveria tê-la ao seu lado em todos os eventos. Marina inclinou levemente a cabeça. Eduardo sempre achou que eu não me encaixaria nesse ambiente. Não é mesmo, querido? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ridículo! Exclamou Beatriz, juntando-se ao grupo. Marina nasceu para isso. Aliás, querida, já confirmei seu nome para o comitê do próximo evento beneficente. Seria uma honra, Marina respondeu suavemente. Eduardo observava, impotente, enquanto seu mundo cuidadosamente construído desmoronava. Cada elogio a Marina era uma faca em seus planos. Cada sorriso dela, uma lembrança de seu erro de julgamento. A propósito, Ricardo franziu a testa, olhando ao redor. Onde está aquela jovem que veio com você, Eduardo? Sabrina, não é? Ela teve que sair, Eduardo gaguejou. Um compromisso urgente. Que pena, Marina comentou, seu tom perfeitamente educado. Ela parecia tão animada com a noite. Mais risos discretos ao redor. Todos ali sabiam exatamente o que estava acontecendo. Eduardo, Ricardo baixou a voz, puxando-o de lado. Não sei o que você estava pensando, mas tenho uma joia rara em casa. Se eu fosse você, repensaria algumas decisões. O rosto de Eduardo queimava de vergonha. Seus olhos encontraram os de Marina do outro lado do grupo. Ela mantinha aquele sorriso sereno, mas seus olhos diziam tudo. Com licença, Eduardo murmurou, afastando-se rapidamente. Marina o observou partir, saboreando sua vitória silenciosa. Não havia necessidade de escândalo ou confronto. A verdade estava exposta para todos verem. Mais champanhe, senhora, ofereceu um garçom. Não, obrigada, ela respondeu. Acho que já consegui o que vim buscar. Do outro lado do salão, através dos grandes espelhos da parede, Marina viu Eduardo sentado sozinho no bar, seu reflexo mostrando um homem derrotado. A imagem do poderoso empresário havia se despedaçado, revelando apenas um homem que havia cometido o erro de subestimar sua própria esposa. Uma semana após o gala, o telefone de Eduardo não parava de tocar, mas não eram as ligações que ele esperava.
Um após outro, seus contatos começavam a se distanciar. Sinto muito, Eduardo, disse Carlos, cancelando um projeto importante. Mas precisamos manter certa reputação com nossos parceiros. No escritório, os cochichos o seguiam pelos corredores. As secretárias trocavam olhares quando ele passava, e reuniões que antes eram garantidas, agora eram constantemente remarcadas. O conselho está preocupado, seu sócio mais antigo comentou durante um café. A forma como você tratou Marina, bem, não pegou bem. É um assunto pessoal, Eduardo tentou argumentar. Nada é apenas pessoal no nosso meio, você sabe disso. A forma como tratamos nossas famílias reflete nossa integridade nos negócios. As mensagens em seu celular diminuíram drasticamente. Os convites para eventos importantes começaram a rarear. Até mesmo seu clube preferido parecia menos acolhedor. Eduardo, Beatriz o encontrou em um restaurante dias depois. Só para avisar que Marina aceitou presidir nosso comitê de eventos. Ela tem um talento natural para isso. Ele forçou um sorriso. Que bom. Ah, e claro, você entende que sua presença nos próximos eventos não será te apropriada, não é? O golpe final veio quando Ricardo Mendes solicitou uma reunião privada. Seja direto, Eduardo pediu, sentando-se em frente à mesa imponente. Eduardo, preciso que entenda algo. Ricardo Mendes suspirou. O conselho não pode se associar a esse escândalo, mas você ainda tem aliados. Eduardo ergueu os olhos esperançoso. Então ainda posso reverter isso? Talvez. Ricardo inclinou-se na cadeira. Mas será um processo longo. Você precisa se afastar por um tempo, reconstruir sua imagem, mostrar ao público que aprendeu com seus erros. Eduardo assentiu lentamente, sentindo o peso da realidade. Não era uma queda absoluta, mas a recuperação seria longa e dolorosa. Eduardo, você expôs sua amante em um dos eventos mais importantes do ano, enquanto sua esposa, uma mulher excepcional, devo acrescentar, estava em casa. Isso demonstra falta de julgamento. Minha vida pessoal não deveria, mas interfere, Ricardo o interrompeu. Nós construímos nossa reputação com base na confiança. Como podemos confiar em alguém que trata a própria família dessa forma? Eduardo saiu do escritório de Ricardo, sentindo o peso de suas escolhas. Seus passos ecoavam pelos corredores vazios, lembrando-o de como rapidamente se pode cair do topo. Em seu próprio escritório, encontrou um envelope, mais um evento importante do qual estava sendo discretamente excluído. Ao lado, uma foto antiga. Ele e Marina em sua festa de casamento, ambos sorrindo, cheios de promessas e sonhos. O que eu fiz? Murmurou para si mesmo, finalmente percebendo o verdadeiro custo de suas ações. Seu telefone vibrou. Era Sabrina, mais uma vez. Ele olhou para a tela por um momento e então, pela primeira vez, ignorou a chamada. Precisamos conversar, Sabrina anunciou, entrando sem bater na sala de Eduardo. Ele mal levantou os olhos dos papéis em sua mesa. As últimas semanas haviam deixado marcas visíveis em seu rosto, olheiras profundas, rugas de preocupação, um ar constante de derrota. Agora não, Sabrina. Agora sim, ela insistiu, fechando a porta atrás de si. Você tem me evitado há semanas. Eduardo finalmente a encarou. Sabrina não estava com sua habitual aparência impecável. Seu cabelo estava preso de qualquer jeito, sua maquiagem mais discreta, como se ela também sentisse o peso dos últimos acontecimentos. O que você quer? Quero saber qual é o plano, ela exigiu. Como vamos reverter essa situação? Eduardo riu sem humor. Reverter? Não há o que reverter, Sabrina. Está tudo acabado. Como assim acabado? E nós? Não existe mais nós, ele respondeu, sua voz cansada. Você não vê? Perdi metade dos meus contratos. Ninguém quer fazer negócios comigo. Até meu clube me pediu para dar um tempo. Sabrina se jogou na cadeira em frente à mesa. Mas você disse que íamos ficar juntos, que ia deixar ela. Eu estava errado, Eduardo admitiu. Sobre tudo. É por causa dela, não é? Sabrina se levantou furiosa. Por causa daquela noite no gala. Ela manipulou todo mundo. Não, Sabrina. Marina apenas mostrou quem ela sempre foi. Eu que fui cego demais para ver. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sabrina olhou ao redor do escritório, notando pela primeira vez como parecia mais vazio. As fotos com empresários importantes haviam sumido, assim como os prêmios e certificados. Então é isso? Ela perguntou, sua voz tremendo. Você vai simplesmente desistir?
Já desisti, ele respondeu, e sugiro que você faça o mesmo. Sabrina endireitou os ombros, seu rosto endurecendo. Ótimo! Sabe de uma coisa? Sabrina estreitou os olhos. Você me prometeu que Marina não era uma ameaça, que essa noite seria minha, que eu finalmente seria apresentada como a mulher ao seu lado. Eduardo passou as mãos pelo rosto, exausto. Sabrina, já chega. Já chega? Sabrina riu amarga. Você destruiu seu casamento por mim e no final, eu sou apenas um erro que você quer apagar? Ela pegou sua bolsa com força, seus olhos brilhando de raiva. Parabéns, Eduardo. Você perdeu Marina, perdeu sua reputação e acabou de me perder também. Caminhando até a porta, Sabrina parou uma última vez. Sabe qual é a ironia? Você perdeu tudo tentando me dar o que eu queria. E no final, nem isso importa mais. A porta fechou suavemente atrás dela, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos e arrependimentos. No corredor, os saltos de Sabrina ecoaram cada vez mais distantes, marcando o fim definitivo de uma história que nunca deveria ter começado. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Renata, observando Marina assinar os papéis do divórcio. Absoluta, Marina respondeu, sua caneta deslizando com firmeza sobre o documento. Eduardo tentou me procurar ontem, sabia? E o que ele disse? Que estava arrependido, que podíamos recomeçar. Marina guardou a caneta em sua bolsa nova, um presente que dera a si mesma. Disse que finalmente percebeu o que estava perdendo. O escritório do advogado estava silencioso naquela manhã. Os papéis, organizados em uma pilha perfeita, representavam o fim de 15 anos de casamento. E você? Renata hesitou. Não sente nada? Marina pensou por um momento. Sinto gratidão. Gratidão? Sim. Se Eduardo não tivesse me traído, se não tivesse tentado me humilhar, eu talvez nunca tivesse descoberto minha própria força. O advogado entrou na sala, recolhendo os documentos. Eduardo já assinou a parte dele ontem. Está tudo finalizado, senhora Marina. Não é mais senhora. Ela sorriu. Apenas Marina. Saindo do escritório, as duas amigas caminharam até um café próximo. O dia estava ensolarado, como se a própria natureza celebrasse este novo começo. Beatriz me ligou hoje cedo, Marina comentou, mexendo seu cappuccino. O evento beneficente foi um sucesso absoluto. Arrecadamos o dobro do ano passado. Você encontrou seu lugar, Renata observou. Encontrei a mim mesma, Marina corrigiu. Sabe o que é engraçado? Eduardo sempre disse que eu não pertencia ao mundo dele. Agora sou eu quem está liderando os eventos que ele não pode mais frequentar. Um grupo de senhoras passou por elas, cumprimentando Marina efusivamente. Sua reputação na sociedade havia crescido exponencialmente nos últimos meses. Eduardo tentou uma reconciliação? Renata perguntou curiosa. Várias vezes. Flores, presentes, jantares. Marina deu de ombros. Mas sempre com aquele tom de superioridade, sabe? Como se estivesse me fazendo um favor em me aceitar de volta. E Sabrina? Ouvi dizer que está indo muito bem em São Paulo. Longe dele, ela também encontrou seu próprio caminho. Marina olhou pela janela do café, observando o movimento da cidade. Sua vida havia mudado completamente em poucos meses, mas pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente livre. O próximo evento será no mês que vem, ela comentou mudando de assunto. Vamos arrecadar fundos para a reforma do hospital infantil. Marina? Sim? Estou orgulhosa de você. Marina sorriu, um sorriso genuíno que agora vinha naturalmente. Eu também estou, Renata. Eu também estou. O escritório de Eduardo, antes imponente, agora parecia uma sombra do que fora. As paredes despidas de certificados e fotos com empresários importantes refletiam o vazio de sua vida profissional. Senhor Eduardo, sua nova secretária bateu à porta. O banco está na linha. Sobre o empréstimo, diga que retorno depois, ele respondeu, sem erguer os olhos dos papéis em sua mesa. A verdade era que não havia para onde correr. Os contratos importantes haviam migrado para outros escritórios. Os convites para eventos corporativos tinham cessado completamente, e seus antigos amigos não atendiam mais suas ligações. Seu celular vibrou. Era uma notificação de rede social. Marina aparecia sorridente em uma foto do último evento beneficente, rodeada por pessoas importantes que antes faziam parte de seu círculo. Ridículo, murmurou, jogando o celular de lado, mas não conseguiu evitar continuar olhando as fotos. Marina estava radiante,
sua presença magnética atraindo admiração por onde passava. O divórcio, ao invés de diminuí-la, havia apenas realçado sua força. Mais uma coisa, senhor. A secretária voltou. O senhor Mendes cancelou a reunião de hoje. Novamente. Eduardo assentiu, dispensando-a com um gesto. Ricardo Mendes, como tantos outros, havia cortado relações profissionais com ele. O império que construíra estava desmoronando, tijolo por tijolo. Em casa, o silêncio era ensurdecedor. As paredes ainda guardavam marcas dos quadros que Marina levara, deixando espaços vazios que pareciam zombar dele. Serviu-se de um uísque, sentando-se na poltrona que costumava ser seu refúgio. Seu telefone tocou. Era seu contador. As ações caíram novamente. A voz do outro lado soava preocupada. Os investidores estão perdendo a confiança, Eduardo. Quanto perdemos? 30% só este mês. Eduardo desligou sem responder. Seu império financeiro, construído ao longo de anos, estava derretendo diante de seus olhos. A reputação, descobriu tarde demais, valia mais que qualquer conta bancária. Na mesa de centro, uma revista social mostrava Marina na capa, a nova força da filantropia. O artigo elogiava seu trabalho à frente dos projetos beneficentes, sua elegância, sua inteligência. Eduardo jogou a revista longe. A ironia era cruel. Quanto mais ele caía, mais Marina ascendia. Não por vingança ou maldade, mas simplesmente por ser quem ela sempre foi. Alguém que ele foi tolo demais para valorizar. Serviu-se de mais uma dose, observando a noite cair pela janela. Sua vida, que antes parecia tão perfeitamente controlada, havia escorregado por entre seus dedos como areia fina. O império havia caído. E dessa vez, não havia ninguém para culpar além dele mesmo. 1 ano havia se passado desde a noite do gala. Marina caminhava pelos jardins de sua nova casa, uma construção elegante e acolhedora que refletia perfeitamente sua personalidade. Os novos projetos estão prontos para revisão, comentou sua assistente, uma jovem que ela contratara para ajudar com o volume crescente de trabalho beneficente. Ótimo, Marina sorriu, respirando o ar fresco da manhã. Vamos priorizar o centro de apoio às mulheres. De sua varanda, podia ver a cidade se estendendo até o horizonte. Era a mesma vista que tinha da mansão onde morava com Eduardo, mas agora a perspectiva era completamente diferente. Seu telefone tocou. Era Renata. Viu as notícias? A amiga perguntou sem preâmbulos. Sobre Eduardo? Sim, vi. A empresa dele havia declarado falência na semana anterior. Os últimos investidores finalmente haviam perdido a confiança, e o império que ele construíra desmoronou completamente. Como você se sente sobre isso? Marina pensou por um momento. Em paz. E era verdade. Não havia satisfação em ver Eduardo cair, nem desejo de vingança. Sua vitória não estava na destruição dele, mas em sua própria reconstrução. Soube que ele está vendendo a mansão, Renata comentou. Era grande demais para uma pessoa só, Marina respondeu sem ironia. Em sua mesa, uma pilha de convites aguardava a resposta. Eventos, palestras, inaugurações. Sua agenda social estava mais movimentada do que jamais fora durante seu casamento. Marina, sua assistente voltou. A revista quer confirmar a entrevista para a matéria sobre mulheres empreendedoras. Confirme, por favor. Do outro lado da cidade, Eduardo observava sua ex-esposa à distância. Ela saía de um restaurante após um almoço de negócios, elegante como sempre, cercada de pessoas que um dia fizeram parte de seu círculo. Quis chamá-la, dizer algo, qualquer coisa. Mas o que poderia dizer? Que sentia muito, que havia perdido tudo, que finalmente entendia o valor do que jogara fora? Marina entrou em seu carro sem notá-lo. Seu motorista fechou a porta, e em segundos ela havia desaparecido no tráfego da cidade. Eduardo permaneceu ali, sozinho na calçada, um homem quebrado observando a vida que poderia ter tido escorregar por entre seus dedos. Marina, em seu carro, sorriu ao ver a foto de seu novo projeto beneficente no celular. Não precisava da validação de Eduardo, nem de sua aprovação. Havia encontrado algo muito mais valioso, sua própria força. A vida seguia em frente, e Marina finalmente estava exatamente onde deveria estar, livre, forte e, acima de tudo, em paz consigo mesma. Querido espectador, depois de acompanhar a jornada de transformação da Marina, de mulher subjugada a protagonista de sua própria história, quero te convidar a deixar nos comentários
o que você achou desse final. O que você faria no lugar dela? Teria perdoado Eduardo ou, como Marina, escolheria reconstruir sua vida longe dele? Se essa história tocou seu coração, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Sua opinião é muito importante para nós. Então, conte-nos, de qual país você está assistindo a essa história de superação e amor próprio?